Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Você tem acompanhado junto conosco a série de mensagens Proclamação. E sem dúvida, na semana passada você foi profundamente abençoado pela palavra que o pastor Marcelo nos trouxe. E hoje nós vamos dar continuidade a essa jornada que Paulo, lá no início, Paulo e Barnabé, e agora Paulo, Silas e Timóteo estão construindo e nos ensinando a partir do que Lucas descreve nos registros de Atos dos Apóstolos. Hoje você vai lembrar que Paulo saiu de Filipos corrido, como sempre, isso é um padrão dentro do texto de Lucas. O evangelho é proclamado com fidelidade, com coragem, com ousadia. E uma vez proclamado, o evangelho produz uma reação. Alguns, judeus, gregos, gentios, mulheres, homens, reagem ao evangelho, crendo no evangelho. Outros reagem perseguindo o evangelho. E no texto de hoje, Atos capítulo 17, não vai ser diferente. Mas eu queria provocar o seu coração para nós introduzirmos a mensagem. Você tem percebido que nós vivemos tempos muito desafiadores, muito polarizados, onde todo mundo tem uma opinião a ser emitida, não existe mais lugar neutro. Todos os lugares têm conflitos, têm desalinhamentos, desacordos, desavenças. E nós que somos discípulos de Jesus precisamos chegar com uma palavra que é única, que é o fato de que somente em Jesus há salvação, que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós sempre vamos encontrar ambientes muito desafiadores. E no capítulo 17 você vai ver que não foi diferente. Paulo também proclamou o evangelho em ambientes muito desafiadores. E hoje o que a gente vai ver é a proclamação do evangelho em Tessalônica, um ambiente predominantemente judaico, que num primeiro momento recebe bem o evangelho, como as outras cidades, mas que rapidamente o coração dos líderes judeus reage a esse evangelho com ciúme, com inveja, e produz perseguição. E aí Paulo vai para uma outra cidade, que eu sei que você já ouviu falar, que é a cidade de Bereia, e dos famosos bereanos, que aí já é diferente, é um oásis dentro da caminhada de Paulo, é um grupo de pessoas que recebem o evangelho com interesse, ávidos por conferir a palavra do apóstolo com as escrituras existentes. E o texto bíblico vai dizer ali que muitas pessoas se convertem. E depois, ainda no capítulo 17, Paulo sai de Bereia quando os tessalônicos vão até lá persegui-lo e vai para Atenas. E aí em Atenas, sim, a gente vai ver novamente um cenário muito desafiador para o apóstolo Paulo, porque a gente já tem agora a filosofia questionando e produzindo questionamentos à mensagem proclamada por Paulo. O que eu gostaria é que antes da mensagem você refletisse que a realidade que Paulo viveu de ambientes muito hostis não é diferente da realidade que nós vivemos hoje. Talvez o entorno das coisas tenha mudado, mas a dinâmica é a mesma. O próprio Jesus nos advertiu antecipadamente que por causa do nome dele nós sofreríamos perseguições, que ao falarmos a respeito do Cristo nos seria ali afligido sofrimentos. Então, sofrimento é algo comum na vida do discípulo, para aqueles que têm compromisso com a proclamação do evangelho. Existe um fio que tece todo o enredo descrito por Lucas em Atos dos Apóstolos, que é a mensagem do evangelho sendo proclamada. E aí você vai ver alguns padrões de resposta que se repetem. Todas as vezes que a mensagem do evangelho ela é proclamada com fidelidade, há uma resposta de submissão e uma resposta de hostilidade. Então eu queria que você respondesse na sua mente a pergunta retórica que eu farei agora. Que tipo de perseguições, ou de aflições, ou de sofrimentos você tem sofrido por proclamar o evangelho com fidelidade? Se você identificou alguma aflição, angústia, sofrimento, desconforto, amém, louvado seja o nome do Senhor, porque é uma condição natural a quem proclama o evangelho. Pastor, eu pensei, espremi aqui a minha mente e não saí nada. Eu estou num conforto
danado. Aí a gente vai precisar fazer uma profunda reflexão, porque a palavra de Jesus ela não erra. E as orientações e advertências que Cristo deu a respeito das consequências da proclamação da mensagem do reino são claras. Então, a gente tem que fazer a antítese agora. Se eu estou muito confortável e não tenho absolutamente nada do que apontar como desconforto por proclamar o evangelho, possivelmente eu não estou proclamando o evangelho. A mensagem de hoje, ela condensa muito do que a gente viu na primeira temporada dessa série e muito do que nós temos visto, que é natural ao discípulo de Jesus sofrer por causa da proclamação do evangelho. Nós vamos ver o apóstolo Paulo de uma maneira extraordinária, lendo o cenário e proclamando a verdade, proclamando Jesus como sendo a resposta para aquele povo, como sendo o Messias esperado pelo povo judeu. E nós também temos esse desafio diante de um mundo tão plural, essa palavra está na moda, de um mundo tão diverso, fincarmos a bandeira e sermos de fato embaixadores de Cristo. E aí eu queria ler com você Atos 17, do 1 ao 15. O texto diz: Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Este Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jasson e em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jasson e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritaram eles: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. E Jasson os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jasson e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos o privilégio de estar reunidos como igreja do Senhor. Aquieta a nossa mente e silencia o nosso espírito, que possamos ser ensinados e encorajados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você lembra que Paulo saiu junto com Timóteo e Silas da cidade de Filipe, mensagem da semana passada, e ele vai percorrer 160 quilômetros até chegar à cidade de Tessalônica. E eu queria dividir a mensagem de hoje em 2 blocos: Paulo em Tessalônica, Paulo em Bereia. E nesse primeiro bloco da mensagem, Paulo chega a Tessalônica e rapidamente Paulo já vai dar início àquilo que é o propósito da sua vida, aquilo que dá sentido e mobiliza Paulo, Silas e Timóteo,
que é a proclamação do Evangelho. E eu queria aqui trazer um primeiro destaque a esse bloco de mensagem. Paulo é extremamente comprometido com a prioridade de proclamar o Evangelho de maneira cristocêntrica. É óbvio que eu não quero com isso dizer que Paulo passava 24 horas do seu dia, o tempo inteiro, intencionalmente ensinando a respeito de Jesus, como se Paulo não tivesse que se alimentar, como se Paulo não conversasse, como se ele não tivesse vida social. A narrativa de Lucas em Atos não traz essa ênfase. Não é de um robô que aperta uma tecla e passa ali 24 horas proclamando. A ideia da narrativa de Lucas é de homens com o coração comprometido com a prioridade de falar sobre Jesus. E é óbvio que, naturalmente, em outros textos nós vamos ver que Paulo, Timóteo, Silas tinham vidas sociais, desfrutavam da vida como nós desfrutamos, mas essencialmente eles estavam comprometidos, em primeiro lugar, com a proclamação do Evangelho. E a nossa realidade não é diferente da realidade de Paulo. Imagine Paulo chegando em Tessalônica e os judeus, naturalmente, querendo ouvir a respeito desse Jesus, a respeito deste Evangelho que está sendo proclamado. E quantas dúvidas nesses 3 sábados não foram levantados? Quantas questões não foram inquiridas ao apóstolo? Qual o posicionamento de Jesus a respeito da lei cerimonial? Qual o posicionamento de Jesus a respeito do sábado? Imagino eu que todas essas questões, natural a um judeu, na sinagoga, aparecem. Mas você vai notar que Lucas descreve o comportamento de Paulo como alguém concentrado no que é essencial. E em Tessalônica ele divide esses 3 sábados como se fosse toda a escritura de Paulo em Tessalônica. E nesses 3 sábados ele ensina 3 verdades àquele povo. Era necessário que o Cristo sofresse, e as profecias apontavam isso. Era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse. E são essas 2 questões que são a evidência de que Jesus é o Messias. Percebe que Paulo poderia ter tido diversos assuntos pelos quais ele poderia ter divagado e conversado e gastado tempo. Mas Paulo sabia que o tempo que ele tinha era muito curto, porque já existia um padrão. Quando ele começava a proclamar o Evangelho, havia uma reação do judeu de perseguição e rapidamente ele precisava ir embora. Paulo não estava com estadias longas, de meses, anos, então ele precisava remir o tempo dele. Ele precisava usar aquele tempo que ele não saberia se iria voltar, se ele teria uma nova oportunidade para falar do que é essencial. Pastor, e por que isso é importante? Porque a gente vive um tempo onde a gente não foca no que é essencial. Eu brincava no culto das 9 que durante os meus anos de vida, e eu não sei, para você que é um pouco mais velho, se você viveu um tempo onde as pessoas tenham uma necessidade tão grande de dar a sua opinião como hoje. Inclusive, parece que quando elas não sabem do assunto, é o momento que é mais urgente falar. E aí é por isso que a gente fala e as pessoas falam tanta besteira como hoje. Eu costumo dizer que Deus nos dá oportunidades de ficarmos calados quando nós não temos opiniões ou falas que edificam, mas a gente adora fazer o contrário da oportunidade de ficar em silêncio. Não sei se você já viveu alguma situação que você diz assim, se tivesse ficado calado era uma bênção. Mas aí a pessoa falou e estragou. Mas a antítese disso é o fato de que eu e você temos o privilégio de falar a respeito da mensagem de Jesus. E aí o que é curioso é que, diferente de Paulo, que silenciava sobre o que não era essencial, mas abria a boca para falar sobre a mensagem do reino, o mundo moderno, as pessoas falam besteira sobre o que não sabem, sobre o que não entendem, sobre o que não é relevante, mas infelizmente muitos cristãos que falam suas besteiras sobre o que não sabem se silenciam para falar do Evangelho. Olha que loucura é o mundo hoje. Falantes sobre o que não importa, calados sobre o que transforma. Essa é uma verdade que dói, mas quando nós olhamos para Paulo e a forma que ele chega na sinagoga e o cuidado que ele tem em ir direto ao ponto. E Paulo poderia, queridos, ter sentado e conversado sobre muita coisa, mas não dava.
ele precisava investir o tempo dele naquilo que transforma. Eu queria que você produzisse uma reflexão profunda a respeito disso. Como você tem usado a sua voz, o seu intelecto, a habilidade que Deus te deu para divagar sobre assuntos não relevantes, que dividem, que espalham, ou o pouco tempo que às vezes nós temos com algumas pessoas, como o pouco tempo que Paulo teve em Tessalônica, tem sido usado para proclamar o reino de Deus. Queridos, a sua melhor oratória, a minha melhor oratória, que não seja sobre assuntos eternos, não marcarão a vida de ninguém. As pessoas vão esquecer. Se eu fizer a melhor defesa sobre um assunto, rapidamente as pessoas vão esquecer. Mas um breve tempo usado para proclamar que Jesus é o Senhor, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, muda a vida das pessoas. Nós precisamos, assim como Paulo diz aos Efésios, remir o nosso tempo, usar o nosso cronos em favor daquilo que é esperado do discípulo. Assim como Paulo, não se permita embrenhar por conversas que não refletem quem é Jesus. E olhe que hoje a gente tem muita temática efervescente, toda semana é um fato que chama atenção e parece que dá, como um bom nordestino, dá um farnizinho assim, meu Deus, eu tenho que dar a minha opinião, o mundo não sobreviverá se eu não der a minha opinião. Aí quando você olha, está todo mundo dando a sua opinião. Mas gente, sabe o que é que eu descobri? O mundo sobrevive se eu ficar calado. Se você também ficar calado em algumas opiniões, acredite, haverá um novo dia. O mundo subsistirá se a gente não opinar sobre algumas coisas. Mas se a gente ficar calado sobre o Evangelho, não haverá um outro dia para muita gente. Se eu me calar sobre política, amanhã o sol brilhará, acreditem. Mas se eu me calar sobre Jesus, pessoas que estão nas trevas, pode ser que o amanhã não aconteça para elas. Paulo deixa isso muito claro com o comportamento dele ao chegar nas sinagogas. Por isso, use o seu tempo com sabedoria, use o seu tempo para proclamar. Ainda dentro desse primeiro bloco, nós percebemos uma dinâmica muito natural no livro de Atos. Toda vez que o evangelho é pregado, existe uma reação. Quando eu era bem pequeno, eu tinha uma ideia, eu tinha acho que 10, 12 anos, eu ficava assim... a palavra do pastor nem foi boa hoje, não foi uma palavra evangelística. E aí eu levei muitos anos até amadurecer e entender que a Escritura, ela aponta, ela converge todos os seus textos em Jesus. E aí me parecia naquela época que não tinha resposta. Se o pastor não pregasse os evangelhos sinóticos e não fizesse um apelo no final, então naquele culto ou naquele momento não tinha tido resposta. Gente, ao olhar a descrição de Lucas em Atos, todas as vezes que o evangelho é pregado com fidelidade, tem resposta sim. E você vai ver que algumas pessoas reagem a esse evangelho quando são tocadas por ele, reagem em submissão, os joelhos são dobrados, e elas se rendem ao senhorio de Jesus. E você vê isso no capítulo 17, como era seu costume, verso 2. Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. E aí, olha a resposta. Alguns dos judeus que ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e mulheres de alta posição. O evangelho, quando proclamado, ele tem resposta. Mas não se engane, nem sempre essa resposta será de rendição, será de submissão e de conversão. Atos deixa claríssimo esse padrão. Um outro grupo não se renderá. E acreditem, não há campo neutro, não há os que são indiferentes a Jesus. Existem os que se submetem a Jesus e existem todos os outros que Jesus diz que nos odiarão por causa do nome dele. Atos capítulo 17, mais uma vez, mostra isso. O evangelho sendo pregado, os judeus se juntando, que maravilha, que legal, mas sempre a mesma resposta. Você viu isso no capítulo 14, você viu isso no capítulo 15, no 16, quando começam as pessoas a se converterem. Os oficiais judeus, eles ficam enciumados.
Lucas não deixa, ao longo de Atos, uma explicação muito clara do que é que desperta a ira do judeu, e eles que inicialmente foram receptivos agora se tornam odiosos, contrários ao Evangelho. O que possivelmente nós podemos acreditar é que a quantidade de pessoas que vão abandonando o judaísmo e vão se rendendo ao Evangelho pregado por Paulo é o que desperta a ira do coração do judeu, e aí vem a nova resposta. Nós que te recebemos na sinagoga por 3 sábados, agora a gente quer que você vá embora daqui, porque você está criando tumulto, alvoroço, e isso começa a se escalonar. Aí eu pergunto, queridos, será que essa realidade ficou nos tempos do apóstolo Paulo? Será que essa realidade onde o evangelho é recebido com hostilidade e com perseguição ficou lá atrás? Será que Jesus, quando nos afirmou que por causa do nome dele nós seríamos perseguidos, maltratados, isso ficou num tempo histórico ou isso não é hoje? Isso acontece hoje. Talvez o que tenha de mais assustador entre o relato bíblico e a realidade hoje é o silêncio do cristão. É a única coisa. O que acontece é que quando a gente lê a descrição que Lucas faz em Atos, a igreja, e quando eu falo igreja, não é uma comunidade, são as pessoas que compõem a igreja, elas falavam de Jesus. E ao falar de Jesus, isso criava um alvoroço, e sim, o evangelho é subversivo. Ele vem para desmontar as estruturas, ele vem para questionar, porque ele questiona o governo deste mundo e estabelece Jesus como sendo rei. Mas todas as vezes em que no tempo que nós vivemos hoje, eu não sei se você já conheceu, e oro para que você não seja 007. Você já conheceu aquele irmão que está em missão secreta no mundo? Ele assistiu tanto filme nos Estados Unidos que ele acha que ele é um infiltrado. E se você assistiu filme de espião, você já viu. O objetivo do espião é não ser o quê? Descoberto. E aí parece que tem crente que pensa que é o James Bond do céu. Ele não fala de Jesus. Ele não vive como alguém que segue a Jesus, mas ele está aqui, está espionando em nome do Senhor. E aí ele não tem problema. Você pergunta para ele, e aí, tem alguma dificuldade? Rapaz, não, tudo em paz. Não é, ninguém reclama. Se você for esse tipo de crente, você vai ter uma absoluta paz com este mundo caído. Mas se você tiver um compromisso com a proclamação do Evangelho, essa paz não vai reinar muito tempo. Sabe por quê? Porque esse texto você percebeu. Quando Paulo vai para Bereia, os miseráveis oficiais judaicos de Tessalônica, quando descobrem, dizem assim, meu amigo, ele está a 80 quilômetros daqui. Precisamos ir lá perturbar ele. Porque a perseguição ao Evangelho é natural num mundo caído. Se eu e você proclamamos o Evangelho, nós vamos sofrer hostilidade. Não se surpreenda, não seja pego de surpresa. Se você proclamar o Evangelho, almas vão se render e você vai ficar muito feliz, mas tem gente que vai reclamar. Seu vizinho vai falar mal de você. Sua família vai falar mal de você. Lembra do que Jesus disse? Eu vim para causar divisão. Terceira lição, e aqui eu queria investir um pouco mais de tempo. Se você tem compromisso com a proclamação do Evangelho, o sofrimento pela causa de Cristo faz parte da missão. Se você tem compromisso com proclamação, sofrer é uma condição natural, mesmo quando você não estiver no pelotão de frente. Observe o que o texto vai dizer a partir do verso 5. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros desocupados e com a multidão começaram um tumulto, invadiram a casa de Jasson. Jasson não era o que estava proclamando, não era Jasson que estava na sinagoga por 3 sábados. Ele era um anfitrião de Paulo e dos missionários. Quando o número de conversões começou a aumentar, e os oficiais judeus disseram, opa, peraí, acabou a paz com esse povo. Agora nós vamos persegui-los. Eles vão em busca de Paulo, Timóteo e Silas na casa de Jasson. O objetivo não era prender nem prejudicar Jasson, era encontrar os missionários, mas eles não estavam. Eles tinham saído antes, e o texto vai dizer que eles agora vão perturbar quem? Jasson. E os irmãos que estavam na casa dele, e os anfitriões.
A minha provocação para você é: não acredite que a perseguição e a hostilidade do mundo ficou reservada para o pastor, não. Ou para o missionário, ou para o presbítero, ou para o líder de célula. A condição do sofrimento infligido ao discípulo de Jesus é para todo aquele que tem compromisso com a verdade do Evangelho. É com todo aquele que usa a sua boca como um instrumento de proclamação e se posiciona. Eu não estou falando da gente ser desordeiro, confusento, arrumar briga, não. Mas da gente testemunhar da nossa fé. Da gente dizer não para aquilo que não compactua com a nossa fé. Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos criando um alvoroço. Ou você nunca viu alguém que num grupo onde todo mundo queria fazer algo errado, ela disse: rapaz, eu não vou fazer não, porque eu sirvo a Jesus. E aí automaticamente alguém diz: pronto, está aqui o santo. Só ele é mais bonito que todo mundo. Só ele é o diferentão. Todas as vezes que a gente proclama o Evangelho e entenda a proclamação, não como sendo um momento com data e hora marcada, com uma literatura que a gente vai usar como apoio. Não, não é isso. Proclamação é o testemunho fiel de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E de que não há outro caminho para se render e chegar aos céus que não seja por Jesus. A gente faz isso em alguns momentos específicos para isso, mas nós estamos a serviço de Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da nossa vida. E o que a gente vê em Atos 17 é que essa perseguição ela vai aumentando. A temperatura vai aumentando. Lá no início de Atos, na primeira temporada dessa série, ano passado, todas as vezes que o Evangelho era pregado, quando Pedro pregou, a gente tinha uma reação de natureza religiosa. Os judeus com aqueles que agora eram seguidores e discípulos de Jesus. A atmosfera do ruído, a atmosfera do conflito era de natureza religiosa. Capítulo 16, semana passada, o pastor Marcelo pregou, houve um fato novo. Os judeus escalonaram a tensão, não era mais só religiosa. Eles disseram: olha, esse povo está trazendo prática que não é comum a Roma. Eles agora puxam o governo para perto. Eles escalonam o conflito e a tensão para algo mais desafiador. Saiu do âmbito religioso e colocou Roma. Mas agora, no capítulo 17, eles chegam ao topo dessa tensão. Eles vão dizer que estes homens estão agitando o mundo e estão ofendendo o imperador, dizendo que há um outro rei, um tal de Jesus. Agora o governo passará a perseguir, porque agora esse Jesus significa ser alguém que é um déspota, alguém que quer retirar ali o imperador e dizer: não, olha, não é o imperador, é Jesus. E aí essa tensão ela começa a ser aumentada. E aí você vai ver que, poxa, será que eles estão mentindo ou eles estão falando a verdade, os oficiais judeus? É verdade. Por mais que a motivação do coração deles não tivesse nada a ver com o imperador. Eles não estavam preocupados com a mensagem e do conflito que isso gerava com o imperador. Eles queriam que eles se afastassem da cidade, deixassem de estar na sinagoga e encerrassem essas conversões do judeu ao cristianismo. É isso que estava no coração deles. Mas a grande questão é que é verdade o que eles estão dizendo. Realmente, estes homens aqui agitavam o mundo. Agitaram essa região com a proclamação do Evangelho. Porque pregar o Evangelho é um movimento subversivo e agita por onde a gente passa. Afirmar que Jesus é Senhor e Salvador é uma declaração de guerra. Não é guerra contra pessoas, não é guerra contra comunidades, não é guerra contra cultura, não é guerra contra ideologia, é guerra contra um sistema que já está falido. Um sistema que é regido pelo pecado. Eu e você afirmarmos que só em Jesus há salvação é uma afirmação duríssima, indiferente do público a quem você diz isso, se é minoria ou não. Dizer: olha, o estilo de vida que você tem não vai te levar ao céu, as práticas que você tem não vão te levar ao céu, os ídolos da sua vida não vão te dar a eternidade. Só Jesus há perdão para os pecados. Isso é uma declaração de guerra.
Mas aí a gente vive hoje um tempo onde falsos mestres têm ensinado que nós devemos ter um ambiente pacífico com o mundo. Isso é mentira, é diabólico. A ideia do texto de Atos não é de um conflito armado, não é de uma guerra santa, não é de um ambiente de hostilidade, mas é de um ambiente de firmeza. Todas as vezes em que nós proclamamos a Jesus, defendemos o Evangelho, nós estabelecemos uma bandeira. Você vai lembrar da fala de Paulo aos Coríntios: nós somos embaixadores. Eu não sei aqui quem viveu aquela brincadeira chamada bandeirinha. Uma brincadeira saudável, que não machuca. E eu lembro quando eu era criança e brincava de bandeirinha. Fazia o meu morrinho, colocava a minha bandeira e no meu coração eu dizia: eu morro, mas ninguém toma essa bandeira aqui. O corpo nem sentia dor, só sentia depois. Eu defendia aquela bandeirinha com o máximo de força que eu tinha. E aí quando eu preparava essa mensagem e lembrei de bandeirinha, eu me perguntei: será que o ímpeto que eu tinha para que nenhum moleque chegasse e roubasse minha bandeirinha, e assim a minha disposição de me machucar para que eu ganhasse ao final, porque podia acontecer tudo, menos a minha bandeirinha ser levada, é a mesma que eu tenho em relação à fé que eu declaro? Será que o ímpeto que nós temos a respeito de tantos assuntos triviais e sem importância é o mesmo que nós demonstramos a respeito daquilo que muda a história das pessoas? A pregação do Evangelho é uma declaração de guerra com uma cosmovisão caída. Meu irmão, se você tem compromisso com Jesus, acredite, você não vai ter paz nesse mundo. Você pode desfrutar de um ambiente confortável, de uma vida estável, mas sempre vai ter gente falando de você, sempre vai ter gente questionando você, sempre vai ter gente apontando você, porque esse é o modelo de perseguição do Ocidente. Mas vocês viram o que aconteceu essa semana nos Estados Unidos. Vocês veem o que acontece o tempo inteiro na África, na Ásia, por causa das pessoas que proclamam Jesus. A realidade não mudou. O que a gente precisa se perguntar é se nós não mudamos. E aí a palavra de Deus ela é muito clara. A gente precisa ter esse nível de compromisso que Paulo e Barnabé tiveram, que Pedro teve, que Timóteo vai ter, que Silas vai ter, com a proclamação do Evangelho. Mas aí, depois que a casa de Jason é invadida, ele paga uma fiança, se recomenda a Paulo e os seus missionários a ir para uma outra cidade, porque a perseguição estava batendo na porta. E aí ele vai embora para Bereia, e aí, meu irmão, Bereia é um oásis na vida desses homens. Eles saem de um ambiente de uma falsa receptividade, seguida de hostilidade, para um ambiente onde talvez na sua versão o texto diga, eram pessoas mais nobres do que os tessalônicos, porque elas tinham interesse e prazer em ouvir a mensagem proclamada por Paulo. E aí ele anda mais 80 quilômetros de Tessalônica até Bereia. Lucas não deixa claro por que foi Bereia. Tinham outras cidades que Paulo poderia ter ido, inclusive mais próximas. Possivelmente, ou existiam amigos dos irmãos de Tessalônica em Bereia, ou o fato de ser uma região não comercial favorecia uma menor possibilidade de perseguição ao apóstolo e os seus companheiros. O fato é que eles percorrem 80 quilômetros, padrão de Paulo, se tem sinagoga na cidade, o primeiro lugar a ser proclamado é aonde? Na sinagoga. E aí o que é que acontece? O texto vai dizer, Lucas vai relatar, que aquelas pessoas que tinham um coração mais nobre que os tessalônicos, recebem com muita alegria o Evangelho, e elas examinam as Escrituras e põem ali em análise o que Paulo estava dizendo. Gente, que coisa extraordinária. Os bereanos, quando eu era pequeno, comecei minha caminhada com o Senhor, eu ficava assim, eu pensava que bereano era um distintivo, ou que algo hereditário. E aí eu ficava triste, porque eu nunca ia ser um bereano. Graças a Deus a gente cresce, estuda a palavra e descobre não, que os cidadãos de Bereia, eles nos ensinam um padrão de comportamento com o Evangelho, e não um brasão. Eu disse, graças a Deus eu posso ser um bereano, e vou continuar aqui na Igreja Batista. E aí a gente vai crescendo, mas sabe o que é interessante? Primeira coisa que o texto mostra assim, uma mudança absurda. Olha comigo, verso 10. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia,
quando lá chegaram, foram à sinagoga. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Observa agora. Todos os dias examinavam as Escrituras. Qual era a frequência de exame das Escrituras em Tessalônica? Uma vez na semana. Parabéns a quem disse. No sábado. Qual era o comportamento de Bereia? Vou lhe fazer uma pergunta retórica. Se você fosse ser transportado por Jesus a partir da sua vida e relacionamento com Ele hoje, agora, você iria para Tessalônica ou Bereia? Com base na sua vida com Deus hoje, para onde você acredita que vai? Não responda, fique entre você e o Senhor. Eu espero que a maioria das respostas tenha sido Bereia, que nós examinamos todos os dias, mas eu me preocupo se for muito para Tessalônica. Porque hoje, nesse tempo, aspas, tão corrido, tão urgente, com tanta coisa, me parece que às vezes a gente cai na síndrome dos tessalônicos. Só que a gente mudou o sábado para o domingo. E aí o domingo, o dia do Senhor, é o dia que eu me relaciono com Ele e com a palavra. Os bereanos não marcam a história somente porque eles examinavam as Escrituras. Porque às vezes a gente supervaloriza o que é o trivial. Relacionamento com as Escrituras não é um diferencial. Não é, fulano lê a Bíblia todo dia, ele é o super crente. Não, ele é crente. Quem não faz isso todo dia é que está precisando ter compromisso. E aí, às vezes, o mínimo vira o extraordinário. Já perceberam isso? Menino fulano ora, lê a Bíblia, vai aos cultos e serve. Muito bem, você é um crente padrão. Nada de extraordinário debaixo do céu e da terra. Agora, se nós não fazemos nem isso, a gente está precisando de uns apertos do Senhor. Os bereanos ensinam algo que deve ser dogmático, que deve ser padrão para a nossa vida. Ter relacionamento com Deus e com as Escrituras todo dia. E usar as Escrituras para ser a nossa régua de medir tudo aquilo que a gente ouve. Já há alguns anos, o pastor Marcelo tem com muito zelo cuidado da igreja sobre cuidado com quem vocês ouvem. Cuidado com os pastores e líderes que vocês colocam dentro do lar. E hoje nós temos, assim, de maneira muito bizarra, uma quantidade gigantesca de pessoas falando atrocidades do Evangelho, mas são eloquentes, desdobram pautas que a sociedade clama e às vezes a gente vai entregando o nosso coração. Meu irmão, se fosse aqui o cidadão de Bereia, ele ia abrir a Bíblia dele e ia dizer, que conversa é essa? De onde que isso vem? E sabe o que acontece em Bereia? Muitas pessoas se convertem ao examinar a pregação de Paulo, olhar os escritos que eles tinham em mão e dizer, é verdade, essa mensagem é fidedigna, ela reflete aquilo que está escrito pelos profetas. Nós temos tido esse comportamento padrão que os bereanos nos ensinaram, de submeter tudo aquilo que a gente ouve ao Senhor, ou temos deglutido tudo como chega? Você já deve ter visto um molequinho chamado Miguel, profeta Miguel. Graças a Deus que eu escutei. Vixe, então você já viu. Rodando as igrejas, fazendo fortuna e as pessoas ali, infelizmente, embebecidas, enebriadas com aquele charlatanismo daquele garoto. Sendo ali conduzidas por arrepios, por línguas que não entendem. Mas será que está tão longe da gente assim? Será que a gente não já viveu um momento que diz, que culto abençoado, porque os pelos ficaram todos em pé, porque houve uma experiência sinestésica no culto, porque na hora do apelo a gente pede às vezes o louvor, aí o louvor quando entra, se fizer uma música de fundo parece que o negócio fica mais espiritual, Eduardo. A oração sem o louvor é uma, a oração com o teclado de fundo, e se a música for subindo, se você botar um termômetro, está batendo 100 graus Celsius no cristão. Será que é só o absurdo do profeta Miguel? Ou às vezes a gente está engolindo umas coisinhas mais simples, que a gente deveria estar voltando para a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus ali como a nossa regra de medição, a nossa régua de medição, como a nossa temperatura espiritual, nos submetendo a eles. O fato é que os bereanos deixam um legado
para a história da igreja primitiva, para a história da igreja moderna também. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você lê, se submeta à Escritura. Leia a palavra de Deus. Você precisa se relacionar com ela. A palavra de Deus precisa ser o crivo de tudo que nós ouvimos. Você já parou para pensar, meus irmãos? E aí eu quero que você faça novamente uma avaliação interna. Qual é o best-seller mais vendido de todos os tempos na história da humanidade? Alguém sabe? A Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo durante a história. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual é o best-seller menos lido da história? A Bíblia. É trágico, né? O livro mais vendido é o livro menos lido. Mas aquele romance que a gente comprou, que você não sabe se vai terminar, se vai dar match ou não naquele casal, eu tenho que terminar de ler. Aquele suspense, aquela ficção científica, aquela novelinha, que a gente não sabe se o mocinho e a mocinha vão ficar bem e se o bandido vai sofrer. Eu tenho que assistir. A série que eu fico contando as horas e o dia que vai lançar a próxima temporada. E sofro quando a Netflix inventa de liberar um episódio por semana. Nada disso é tão interessante quanto as Escrituras. Mas é de nós pararmos para pensar como muitas vezes o nosso coração está ali na série, no livro de romance, de suspense, de ficção científica, mas a palavra de Deus que eu digo, você quer ver a aventura? De você ficar boquiaberto, comece lendo os evangelhos sinóticos. Observe as aventuras de Jesus e seus amigos. Meu irmão, cada capítulo é uma aventura diferente, um desdobramento diferente. Você quer ver reviravoltas, pessoas quase mortas, espancadas, se levantando e numa história de superação, continuando sua jornada. Leia Atos dos Apóstolos. Não, pastor, eu quero ler agora, eu vou comprar um livro de autoajuda, porque eu preciso refletir sobre a minha vida. Pare e vá ler Gálatas, vá ler Provérbios, tudo aquilo que você acha que as séries, que as novelas, que os livros suprem, a Bíblia supre com superabundância. Você já deve ter vivido, você que é do Nordeste, você viu isso muito bem. Eu vi na casa dos meus avós por muitos anos. Toda a família nordestina que se preze tinha que ter uma Bíblia gigante. E quanto maior e mais grossa, mais poderosa ela era. E tinha um suporte. E ela estava aberta num salmo específico, não era assim? Quantas vezes você viu aquela Bíblia ser lida? Ela era um amuleto. Eu e você nascemos de novo. A Bíblia não é amuleto. O tamanho da capa. Quer ver uma outra provocação? Eu quero que você saia daqui com sua mente ardendo. Quantas Bíblias você tem em casa? Quantas Bíblias de estudo nós temos em casa? Ela é de estudo, mas não é estudada. Ou aquela Bíblia que lança e a gente compra aqui na igreja, que a capa é linda, tem um leão, o leão da tribo de Judá, e você diz, eu tenho que ter. Aí você compra. Agora a igreja está vendendo a Bíblia 365, compra. A de Luiz Saião, compro. Mas qual delas tem sido lida todos os dias? Pastor, eu comprei um software, o Logos, porque eu quero ir no original. Eu não estou indo nem no português e quero ir para o original. Eu sei que é engraçado na primeira provocação, mas é crítico. A nossa fé, a nossa espiritualidade não é medida pela quantidade de Bíblias que nós compramos, pela quantidade de livros teológicos que nós temos, nem pela quantidade de palavras gregas ou hebraicas que nós decoramos. Ela é medida no ordinário, no dia a dia, no simples, na relação constante de sentar a Bíblia ou acessar a Bíblia e ler. De escutar uma palavra e voltar no texto e ver se é isso. Eu lembro que anos atrás, muitos anos atrás, eu estava com o Niel num culto e o pregador pregando e parecia uma mensagem muito interessante e de repente eu disse, opa, tem algo errado, a pessoa não morreu não. Mas o pregador tinha convicção e ele estava falando já da ressurreição e eu me angustiei. Eu disse, rapaz, ou eu li a Bíblia muito errado, ou ele matou a pessoa que não morre. E eu voltei no texto, mas voltei com dúvida.
Porque ele estava tão convicto e era o pregador, eu disse, não, com certeza sou eu. E eu abri o texto, fui ler o texto, e a pessoa não tinha morrido. Ele confundiu o texto. Mas como a própria pregação não precisava do texto, ela foi vencida pela memória e pela confusão. E como a própria igreja não precisava do texto para avaliar a mensagem, era glória a Deus e aleluia. Ele não estava pregando nenhuma mentira, tá? Ele só estava pregando um ensino de um texto que não era o que ele estava querendo dizer. E desde aquele dia eu sempre tenho ficado atento e sempre junto com ele. Vamos ver o que é que o texto diz, meu irmão, isso é o mínimo para a gente não engolir coisa errada. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso com os de fora, não. Você faz isso aqui também. Se tem algo que deixa os pastores felizes é quando a gente às vezes termina de pregar, o irmão vem e diz, pastor, eu fiquei com dúvida nisso aqui, sinal que ele estava conectado. Ou na semana manda uma mensagem, pastor, mas e isso com isso daqui? Como é que eu faço? Está conectado, é vitalidade, não está engolindo, está mastigando. Por fim, para a gente encerrar, Bereia também nos mostra um padrão inevitável. Bereia nos mostra um padrão a seguir, mas um inevitável. Você vai ver o final do texto, a partir do verso 13. Que algum fofoqueiro foi lá em Tessalônica, e fofoqueiro sempre teve na história. Vai lá em Tessalônica e diz, ei, Paulo está lá em Bereia, está pregando. E aí o que é que os oficiais fazem? Montam uma comitiva, andam 80 quilômetros, chegam em Tessalônica, agitam o povo para perseguir. Você entende o que é a hostilidade que Jesus disse? Você vê esse texto, a pessoa andar 80 quilômetros de uma cidade para outra, passando por duas outras cidades, pelo simples prazer de prejudicar a proclamação do Evangelho. Hoje não é diferente, as pessoas cruzam continentes, investem fortunas, dedicam suas vidas para atrapalhar a proclamação do Evangelho. Mas se tem algo que é inevitável, é que o Evangelho sempre vence. Só há uma coisa que pode evitar o Evangelho de se expandir. Só há um aspecto que pode evitar a mensagem de salvação chegar às pessoas. Uma igreja calada. É a única coisa que pode conter o extravasamento da graça de Deus. Mas se a gente abre a boca, meu irmão, é como um rio de vida. Se eu abro minha boca para falar de Jesus, haverá resposta, amém? Pessoas vão se render. A minha oração é que você use o dom que Deus te deu para proclamar a Jesus. Me perdoe se eu lhe ofendi com a primeira fala, onde eu afirmo que a gente tem usado a boca muitas vezes para falar o que não precisa. Mas use sua boca como sendo uma ferramenta de proclamação. Tem hora que a gente tem que ficar calado mesmo e o mundo vai sobreviver. E o mundo vai seguir existindo apesar do nosso silêncio. Agora só não vai haver amanhã se a gente se silenciar a respeito de Jesus. Que a sua primeira fala, que a sua prioridade seja de que Jesus é Senhor e Salvador. O resto das coisas a gente inclui na conversa. E tem outras que nem vale a pena a gente conversar. Porque não vai mudar. Que ao final dessa série, que eu tenho certeza que tem mexido com o seu coração e com o seu espírito, a gente possa olhar e dizer, eu acho que eu vou ser transportado para Bereia, porque eu tenho avidez, interesse, prazer em me relacionar com o Senhor, porque eu proclamo o Evangelho. Que a igreja do Senhor não se silencie. Se tem algo que Atos 17, e Paulo deixa muito claro, desde o momento que lá em Atos capítulo 2, a pregação frutífera de Pedro deixa claro, a vida, toda a vida que você fala, toda a vida que o Evangelho é proclamado, os ossos secos, eles agora vão receber carne, sopro de vida e vão voltar à vida. O chão árido voltará a ser verdejante, o pasto morto voltará a ficar verde quando a igreja não se cala. A minha oração é que a nossa igreja, que o povo de Deus não se cale e não se desvie com as conversas que pouco importam. Nós estamos sendo muito tentados, queridos, a nos perdermos na caminhada, a falar sobre muita coisa, mas tenta voltar para casa hoje e, Senhor, onde é que eu preciso fechar um pouquinho mais minha boca a partir de agora? E onde é que eu preciso abrir mais essa boca que o Senhor me deu? Gente, se nós fizermos isso, nossa igreja vai ter que ir para
para um novo templo rapidamente, porque não vai caber aqui. E as outras igrejas também vão extravasar. Se a igreja de Jesus resolver ficar um pouquinho mais calada com aquilo que não importa e ter mais ímpeto em falar de Jesus, a gente não vai conseguir ter estrutura para dar conta. Talvez o grande desafio seja aprender a silenciar um pouquinho. Sabe como você fez com o seu filho quando era pequeno? Vamos brincar de ficar calado? Ou então, filho, vamos brincar de dormir? Vamos ver quem dorme primeiro? Vamos brincar de ficar mais calados sobre o que não importa e ficar mais falantes sobre o que transforma. Amém? Curva sua cabeça. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, Pai, ela vai ao encontro do nosso espírito, porque ela nos molda, nos transforma, nos forja, Pai. Pai, que o teu espírito que habita em nós, ele gere incômodo, ele gere questionamento e ele gere mudança de comportamento. Que nós possamos, Pai, silenciar a nossa boca, Pai. Que o Senhor não nos permita, Pai, nos ajude a não nos perdermos em assuntos vãos, em assuntos que nada mudam, mas que estejamos atentos, com olhos, ouvidos e boca atentos para toda a oportunidade de falar que Jesus é Senhor e que é somente em Ti que há transformação e nova vida. Que nosso coração não tenha medo, Pai, da hostilidade, da agressividade, da exclusão social que nós sofreremos quando falarmos de Ti, mas que o nosso coração se regozije, se deleite e repouse seguro no fato de que nós estamos guardados na mão do Deus Todo-Poderoso. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.